Meus caros irmãos e irmãs que celebram conosco aí da sua casa, os que celebram conosco aqui no Frei Galvão, e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos no 19º domingo do tempo comum e Jesus vai nos alertar de algo muito importante na nossa caminhada espiritual. Primeiro ponto, meus irmãos, é entendermos que nós estamos numa caminhada espiritual. Uma caminhada que deve ser alimentada diariamente. A celebração dominical é muito importante. Estarmos em comunidade, celebrando a missa, é essencial para a vida cristã católica, mas é preciso alimentar esta espiritualidade para que você não viva apenas de religiosidade. A religião é importante, mas precisamos alimentá-la. Duas colunas são essenciais: a oração e a vigilância. Repitamos: primeiro, oração. Segundo, vigilância. Elas são essenciais. Uma não excluirá a outra. Vida de oração é prioritária na vida do cristão. Já dizia bem os ditados por aí: saco vazio não para em pé. Como que nós vamos preencher a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida? Pela oração. Tudo posso naquele que me fortalece. Repitamos: tudo posso naquele que me fortalece. Quem é este naquele? Jesus. Tudo posso em Jesus Cristo. Ele me fortalece. Amém? Como? Como que Deus fortalece o ser humano? Como que o Senhor nos fortalece na nossa caminhada diária? Pela oração. Santa Catarina de Sena vai dizer que aquele que ora é forte, aquele que não reza é fraco. Então a nossa força, ela vem da oração. Oração. E o texto do evangelho de hoje, Lucas 12, 32 a 48, além de tudo aquilo que Jesus fala, ele está nos cobrando uma atitude de vigilância. Vigilância sobre nós mesmos, vigilância sobre os outros e vigilância sobre o mal, as tentações do demônio. A pessoa que vive esta vida sem vigilância, ela vai deixar sair da sua vida o que era necessário que permanecesse. Ela vai deixar entrar na sua vida o que seria necessário que permanecesse de fora. Orai e vigiai, porque o diabo os rodeia como leão, procurando a quem devorar. Resistir-lhe firmes na fé. É por isso que a leitura que nós ouvimos, a segunda leitura, ela tem um hino maravilhoso a respeito da fé. Fé que não é apenas crença, fé que é vida, fé que é entrega, fé que é vigilância. E aqui vai citar homens e mulheres que não esperaram em Deus, mas que fizeram algo na direção de que Deus queria para eles. Para nós, meus irmãos, fica uma dica para a nossa oração da manhã. E se você não reza, trate de rezar, porque é na oração que Deus nos dá direcionamento. É na oração que nós vamos conhecendo qual é a vontade de Deus para nós. Infelizmente, muitas pessoas não rezam, e algumas que rezam, rezam errado. Na cabeça de algumas pessoas, oração equivale a petição. Na cabeça delas, oração é pedir. Então elas rezam, elas pedem. Aí quando a vida está boa, elas não rezam, porque não precisa pedir. Aí aparece uma necessidade, elas começam a rezar de novo para pedir. Só que aqui há uma inversão de lugar.
Quando você tem uma oração de petição, você está pedindo para que o Senhor realize. Geralmente, quem pede é o patrão, quem realiza é o empregado. É o patrão que pede: faça isso, faça aquilo, vá para tal lugar, traga. A gente inverteu. Parece que Deus, Ele é o realizador dos nossos desejos, como o gênio da lâmpada. Você vai pedindo e Ele vai realizando. Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer que oração não é para que Deus faça o que nós queremos, é para que nós tenhamos força para realizarmos o que Deus quer. Por isso que a oração é necessária, para que estejamos com os nossos bens aonde eles devem estar, e o nosso coração aonde ele precisa estar. É por isso que a oração, ela faz par com a vigilância, que se você reza e não vigia, você está desprotegido. Mas se você vigia sem oração, você é uma pessoa fraca, e a vigilância será estéril. É por isso que no evangelho de hoje, Jesus começa com uma boa notícia. Antes de tudo aquilo que Jesus disse, Ele nos dá uma boa notícia: não tenhais medo. O medo paralisa, o medo arranca a graça, o medo tira a beleza da própria vida. A pessoa que tem medo, ela não vive para a realização, ela não vive para a satisfação, ela não busca a santificação, ela está no modo alerta de preservação da própria vida. E quando a pessoa ela entra neste modo, o outro se torna opositor. As pessoas da minha família se tornam concorrentes. Nós não confiamos em ninguém e desconfiamos de Deus. Primeira coisa que Jesus vai dizer: tire o medo da sua vida. Não tenhais medo, pequenino rebanho, Ele cuida de nós, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. O reino de Deus é presente de Deus. A vida eterna é presente de Deus. A nossa caminhada rumo à glória é presente de Deus. É presente de Deus, é dom de Deus, é graça de Deus, mas é conquista nossa. Nós temos que ter ações que nos identifiquem como aqueles que estão buscando o reino de Deus, que já é nosso, Tem até aquela parábola que nos ajuda, de um menino, um garoto, que queria uma bicicleta, e pediu para os pais: olha, queria uma bicicleta no Natal. Era ali o mês de julho, início de agosto. Aí o pai falou com a mulher, falou: olha, a vida é uma caixinha de surpresa. Hoje nós temos condição, a gente não sabe depois. Então vamos aproveitar que nós estamos numa época mais tranquila financeiramente, e já vamos comprar essa bike. Vamos pegar uma bicicleta melhor e a gente aguarda. Assim fizeram. Foram na loja, compraram a bicicleta, eles entregaram, ainda desmontada. Ele embrulhou e colocou em cima do guarda-roupa. Não demorou muito, criança não é boba nada. Ele viu o formato do embrulho, o formato da roda, ele entendeu que ali já estava a sua bike. E dali para frente, ele parou de ser o filho que era. Ele se tornou mais displicente, ele ficou mais preguiçoso. Ele começou a dar trabalho na escola, a andar com más companhias. E os pais entenderam que toda a boa ação dele estava direcionada para ganhar aquela bicicleta. E uma vez que ele sabia que a bicicleta já estava ali, ele não precisava mais ter aquele comportamento para aquele fim. Qual foi o final da história? O diálogo franco do pai e da mãe com a criança, levando-a até o quarto, mostrando a bicicleta e falando: olha, já é sua,
mas ainda não, porque não chegou o Natal. Faltam meses para chegar lá. E cuidado, meu filho, se você não se comportar como deve se comportar, você vai acabar perdendo aquilo que é seu. Compreendem, sim ou não? Essa história ilustra muito bem a salvação. Deus nos concede a graça da vida eterna. O ser humano não pode fazer absolutamente nada para ganhar o céu. O céu não se ganha, o céu não se conquista, o céu se recebe na graça. Não é barganha com Deus. Nós, cristãos católicos, não barganhamos com Deus. Eu vou ser uma pessoa caridosa para eu ter o reino dos céus. Eu vou dar esmola para eu ter o reino dos céus. Eu vou fazer jejum. Não, isso é interesse. O reino dos céus já nos pertence. O que nós fazemos, as caridades que praticamos, as celebrações que realizamos, as boas obras que fazemos, tem um caráter de gratidão, porque Deus me concedeu com Cristo todas as coisas. A minha vida deve ser um hino de louvor, porque senão nós entendemos, só no exemplo, que a bicicleta sendo minha, dispensa uma atitude correta, porque aquilo que eu quero já me pertence. Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do meu Pai, do agrado do Pai, dar a vós o reino. Vendei vossos bens, dai esmola, fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Pois onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Tem uma parábola medieval que não é muito bonita, mas ela é tocante quando você vê essa parábola em desenhos. Que havia um rei que a vida toda teve um intuito só: aumentar a fortuna. Então tudo que ele fazia era para aumentar a sua fortuna. E um dia aquele rei teve uma dor no peito e acabou falecendo. Como o velório real ele dura vários dias, eles foram embalsamar o rei. Hora que abriram o rei para tirar ali os órgãos, fazer ali a drenagem, tudo tinha. O que não tinha? O coração. Aí eles falaram com a mulher dele: olha, você casou com um homem sem coração. E a rainha respondeu: desconfiei desde o princípio, porque era um homem sem coração. Fizeram todo o velório, enterraram o sujeito. Aí vem os herdeiros, né? Vamos dividir a fortuna. Você conhece, né? Pai rico, filho nobre, neto pobre. É assim que funciona. Porque quem não ganha não sabe o valor daquele que recebeu. Foram dividir a fortuna. Quando abriram o lugar que estava o tesouro do rei, todos entraram em pânico. Foi aquela gritaria. O que estava em cima do baú de tesouro? O coração putrefado da majestade. Aí eles ilustram essa história. No final as pessoas com nojo, aquele órgão ali com vermes, e alguém disse: bem que disse o bom mestre, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E a pergunta hoje é: qual é o teu tesouro? Da dona Florinda é o Kiko, né? E nosso, qual é o nosso tesouro? Onde que nós depositamos a nossa vida? Qual é a razão da nossa esperança? Toda missa que você participa, a igreja é muito sábia. A liturgia, ela é perfeita, porque ela é ao mesmo tempo catequética, ela é dogmática, ela é bíblica. Toda missa que você participa, o padre diz: o Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. O que é esse meio? Que meio que é esse? É porque o meio é o lugar onde em volta dele todas as direções, todas as distâncias são iguais. Significa que nós estamos em torno do Cristo. Ele é o centro, nós estamos em torno dele. Aí vem a segunda colocação: corações ao alto. O que a gente responde? O nosso coração está em Deus. Qual é o nosso tesouro? Deus. Não há tesouro maior. E Jesus já falou sobre isso, não falou? Tem gente que procura tesouro. Quando encontra um tesouro, ele vende tudo que tem para comprar aquele terreno, porque ele quer aquele tesouro que vale muito mais que todos os seus bens. Um homem procura pérolas preciosas. Quando a encontra, ele a esconde, vende tudo que tem para adquirir aquela pérola. A pergunta é: quem é o nosso tesouro? Quem é esta pérola? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É por isso que a leitura fala que nós devemos ter uma riqueza aonde a traça não corrói, aonde o ladrão não chega, porque onde está o teu tesouro, estará o teu coração. E Jesus continua no Evangelho pedindo atitude. Atitude. Tem um texto bíblico que eu usei no encontro de casais, foi semana passada em Maringá, onde eu tirei a questão da fé e coloquei o amor, porque era uma pregação direcionada para casais. E vou dizer o texto original e vou substituir para vocês entenderem. A Bíblia diz o seguinte: Tiago, mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Porque é palpável, né? Para os casais eu falava um pouco diferente, mas com o sentido que é este: mostra-me o teu amor sem atitude, e eu te mostrarei o meu amor pelas atitudes. Porque a palavra que não vem acompanhada de uma atitude concreta, ela é vã. Ela é vã. Você pode dizer: ah, eu sou um milionário, e você ser, como diz o bom mineiro, um pé rapado. A palavra que não confere a realidade, palavra é. Eu vou dar um exemplo bem assim, simples, porque eu não tenho dinheiro para advogado, mas vocês são inteligentes. Qual é o mundo que nós vivemos hoje? Um mundo pautado pela palavra, pela ideia e não pela realidade. Falta não apenas teologia, mas falta filosofia. Tanto que de propósito eles cortaram a filosofia das escolas, porque não é para a pessoa pensar, quanto mais burro melhor. Qual é a ditadura que nós vivemos hoje? A ditadura da realidade pensada, individualizada e relativizada. O exemplo que eu dou é das frutas, para não entrar em meandros problemáticos. O mundo que nós vivemos está assim. O limão, ele vai dizer para você: eu sou morango. E ai de quem falar que ele é um limão. Ele vai te processar. Seu perfil na internet vai cair. Eles vão correr atrás de você, porque não vale mais a realidade. A realidade perdeu totalmente o valor. O que vale é o que está na cabeça de gente louca, gente doida. Porque o limão quer ser o morango e ele quer ser tratado como morango, e você tem que chupar e tem que que docinho. E ele se acha. Ou não é isso que nós estamos vivendo? A realidade perdeu o valor. Aqui é só a palavra que vale. Jesus, ele continua no Evangelho falando que a palavra vale, mas que é necessário unir a palavra a uma realidade palpável. Mostra a tua fé apenas pela palavra,
e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas atitudes. Mostra-me o teu amor labial, e eu vou te mostrar o meu amor com atitude. Olha o que Jesus vai dizer: que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. O que é rim cingido? É que a gente não usa mais isso, que nós não, vocês, que eu uso, né? A gente não usa túnica. O que é túnica, padre? Essa roupa branca aqui, ó, debaixo da casula, chama túnica isso aqui. Na época de Jesus, eles usavam essa roupa. Claro que não era litúrgica, mas era tipo uma camisola grande. E quando a pessoa ia trabalhar, quando ela ia viajar, lembra que não tinha carro, avião, a maioria das pessoas viajavam andando mesmo, e os mais ricos, eles tinham o cavalo. O cavalo naquela época é o carro de luxo hoje. Tanto que no exército romano, quando você vê filme, você vê que os grandes do exército, eles chegam em quê? Em cavalos. A maioria da tropa está a pé, porque era algo muito caro. Então a pessoa, para trabalhar e para viajar, ela se cingia. E o que é isso? Ela amarrava um cordão na cintura e fofava a roupa para cima. Aí a túnica subia até a altura do joelho. Ele podia andar com mais rapidez, ele podia trabalhar com mais agilidade. Então quando Jesus fala que os nossos rins estejam cingidos, Ele quer que nós estejamos prontos para a caminhada e para o trabalho. Caminhada de santidade, trabalho nas coisas de Deus. E aqui Ele nos mostra que não é de dia, que se fosse de dia, nós não precisávamos estar com as lâmpadas acesas. Essa lâmpada acesa é a fé, essas são as virtudes teologais, é o amor, é a esperança. Então, cristãos prontos, preparados, com a fé que ilumina este mundo, prontos para manifestar esta nossa adesão ao verdadeiro tesouro. Porque senão, gente, a coisa, né? Você vai à missa e diz: meu coração está em Deus, o meu tesouro é Jesus. Aí na missa a gente repete, né? Para falar, repete, a todo mundo: meu amor é Jesus. É bonito isso. Aí acaba a missa. Qual é o nosso amor? Às vezes que o nosso amor é o dinheiro, é o prestígio, é a posição social, pode ser alguém, pode ser algo, e ali está o nosso coração. E de vez em quando você traz o coração para Deus, mas terminou a missa, me dá o coração de volta, deixa eu colocá-lo nos meus tesouros. Tesouro que o ladrão rouba e que a traça corrói. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para abrir a porta imediatamente quando Ele chegar. A gente não entende isso, que hoje o casamento ele é breve, o nosso casamento é breve. Tem a cerimônia na igreja, o sacramento, vai durar ali 45, uma hora, casamento bem celebrado, 1 hora. Tem os cumprimentos, quando tem na porta da igreja, vai mais ali 40 minutos. Tem a festa, por maior que a festa seja, ela vai durar 1 noite. Tem festa, quando o casamento é à noite, fala casamento chique, né? 8 horas da noite é o casamento. A noiva chega às 9h30, o padre sofreu um infarto de raiva, né? Chega às 9h30. Aí o casamento vai dar umas 10h30, é só de propósito, é para badalar, é para badalar. Aí o casamento termina ali perto de 10, né? Hoje não tem mais isso, mas quando era Coroinha e Itaúna, os casamentos da alta sociedade era 9 horas da noite, era tarde, né? Porque dali eles vão para um clube, aí vão dançar, tem lá toda aquela pompa dos casamentos. E tem casamento que tem o café da manhã. Já participaram? Você vai virar à noite, então servem o café da manhã. Aquele café da manhã, gentilmente, são os noivos falando: acabou. Senão o povo não vai embora não, acha que vai ter almoço, né? Que hora que é o almoço? Eu falei: não, meu filho,
Isso aqui, né? Acabou. O café da manhã é para fechar o clube. Por mais que um casamento dure, ele dura a festa uma madrugada toda. Ou se um casamento for de manhã, tem um almoço, pode estender tarde e noite. Nesta época de Jesus, o casamento durava uma semana. Era uma semana de festa. Imagina, hein? Imagina, hein? Os convidados da sua casa, uma semana comendo e bebendo. O povo também não tem desconfiômetro não, né, gente? Incomoda, mas tudo bem. Uma semana. É por isso que Jesus fala: se você fosse um bom empregado, você estaria com os rins cingidos, com a lamparina acesa, porque tem uma semana de festa. Mas você não sabe se o seu patrão vai ficar lá uma semana. Pode ser que ele chegue numa hora inesperada. Você não sabe que hora que ele vai chegar. Feliz do empregado. Olha o que Jesus está falando. Feliz do empregado que quando o patrão bater na porta, o encontra rins cingidos, lâmpada acesa e pronto para recebê-lo. Amém? Quem que é este que pode chegar a qualquer momento? Jesus. A igreja está vivendo um tempo fantástico e que nós deveríamos agradecer mais a Deus o tempo que nós vivemos e o tempo que nós nascemos. Nós estamos vivendo algo que a Bíblia vai dizer que muitos gostariam de ver o que nós vemos, não viram, ouvir o que ouvimos, não ouviram. Nós estamos depois da ascensão e antes da parousia. Quem vai dizer isso é o catecismo da Igreja Católica. O tempo da igreja é um tempo depois da ascensão e antes da parousia. Por que depois da ascensão? Porque Jesus subiu aos céus. Nós nascemos depois disso, mas o Senhor ainda não retornou. Então nós aguardamos a sua volta, que é a parousia. E o que eu faço neste tempo, depois da ascensão e antes da parousia? Oração, vigilância, testemunho. Feliz do empregado que quando o patrão voltar, veja que ele estava esperando. Um exemplo curto, mas eu gosto de analogia, porque a nossa mente ela assimila melhor quando você faz comparações. Por isso que Jesus contava muito parábola. Me contaram que nos Estados Unidos, como você vê em filme, aquelas casas uma de frente para a outra, não tem grade, não tem nada, aquelas ruas bem tranquilas. Duas famílias, os pais trabalhavam na mesma empresa e eles tiveram um congresso. O congresso era de quarta a domingo. Aqueles pais combinaram de irem juntos. E eles tinham filhos, adolescentes e jovens. E falaram para os filhos: olha, nós estamos indo para um congresso essa semana. Nós vamos na quarta-feira, depois do almoço. O congresso é quarta à noite até sábado à tarde. Nós vamos aproveitar que estamos lá para darmos um passeio só no sábado à noite e já retornamos no domingo de manhã. Sejam responsáveis, cuidem da casa. A pessoa que vem limpar, ela vem no mesmo dia, vai cozinhar para vocês. Cuidem da casa, como se nós estivéssemos aqui. A casa da frente, os filhos, eles eram mais responsáveis. Continuaram na rotina normal. Escola, almoçavam na escola, esporte à tarde, estudavam, sujavam vasilhas, eles lavavam, de manhã arrumavam a cama, tudo na normalidade. Como era? A mulher foi, cozinhou, limpou a casa. Os do lado de cá pensaram assim: é tudo que a gente queria, vamos farriar. Começaram a chamar os colegas da escola. E você sabe que os colegas da escola estão preocupados com tudo menos com a organização da casa. Aí empurraram o sofá,
fizeram um telão na sala, pipoca, guaraná, derramou guaraná no tapete da mulher, pipoca no sofá, e pet, e aquela confusão toda, e festa, né, de madrugada, e a vizinhança reclamando, aquele auê. E os dois falaram no sábado quando acordaram, falou: olha, hoje à noite não tem festa, vamos fazer uma coisinha à tarde, e nós temos que colocar essa casa em ordem, porque amanhã de manhã eles estão chegando. E os da frente, na rotina de sempre. Qual é o final da história? É que o carro parou no sábado à tarde. Eles desistiram de passear no sábado à noite. Os da casa de lá olharam e disseram: que bom, nossos pais voltaram, e voltaram um dia mais cedo. Os da casa de cá: nós estamos mortos, nós estamos fritos. Veja, meus irmãos, preste atenção na parábola. O sentimento da chegada dos pais não depende dos pais, depende da atitude dos filhos. Por que que a casa de lá se alegrou e a casa de cá teve temor? Não temais, não tenhais medo, pequenino rebanho. Por que que os de cá temeram? Porque fizeram o que sabiam que não deveriam ter feito. Por isso que Santo Agostinho vai dizer que na parousia, quando o Senhor começar a voltar, nós temos aqui embaixo várias reações. Aqueles que acreditaram, que esperaram, que tiveram uma vida de santidade, vão cantar o Maranatá: vem, Senhor Jesus, é o nosso libertador, é o nosso rei, é o nosso Senhor. Mas aqueles que viveram igual o diabo gosta, será um dia tenebroso, um dia de medo, porque será o dia do julgamento, onde irá separar trigo e joio. E como disse Dom José Carlos, hoje arcebispo de Montes Claros, não haverá surpresa neste dia, porque quem é trigo sabe que trigo é, e quem é joio o é por escolha. Não há surpresa. Mas eu achei que eu era... Não, meu filho, você não acha nada. Você sabe exatamente se você está sendo um bom trigo para Deus ou um joio para o mundo. É por isso que ele vai dizer: feliz do empregado que ele encontrar, seja meia-noite, seja às 3 da madrugada. São as vigílias. Primeira vigília de 6 às 9 da noite, segunda 21 às 24, 1 às 3, 3 às 6. São 4 vigílias de 3 horas cada uma. Vigiai, sentinelas da fé. Por fim, ele vai contar uma outra parábola, nos apresentando 4 tipos de pessoas. E aqui é interessante o ser humano, né? Eu não faço isso mais não, porque a gente aprende. A gente ficando padre mais vivido, a gente aprende como que a banda toca. Mas eu era um padre, acho que todo padre, né? Mas eu estou falando de mim. Eu, como padre novo, era um padre iludido, mas é bobo, viu? Eu achava que as pessoas entendiam indireta, para não precisar chegar na pessoa para falar. Eu acho que a indireta, ela é mais elegante, né? Quando você faz uma pregação e você orienta os fiéis, eu pensava que a pessoa entendia que ali havia uma palavra para ela também. Não vou contar quem, né? Mas uma pessoa que tinha uma língua de réptil, será que você entende? Uma vez cheguei na paróquia, estava ela na porta lá: cuidado, padre, a caninana e a chararaca estão brigando lá dentro. Falei: a coral dando notícia aqui fora. Cuidado com isso. Aí eu falava nas homilias e julgava indireta: olha, meus irmãos, sejamos mais amigos. Cuidado com a língua divide. E a pessoa aqui, ó, eu ainda era caridoso, porque a língua divide.
Terminava a celebração, essa dizia para a turma: hoje o padre merece os parabéns. Tinha muita gente aqui precisando ouvir o que ele falou, viu? Que esse povo aqui não muda. Não pega a indireta. Não pega a indireta. Jesus fala no evangelho de 4 empregados. Não fique pensando no empregado que o outro é. Pense qual empregado você está sendo. Não me cabe ficar julgando os outros padres. Que padre eu estou sendo? A segunda parábola, ele vai colocar 4 empregados. Eu vou dizer quais são os 4 e o que simboliza o que eles estão recebendo. Primeiro ponto é que aquele patrão, quando ele chega num horário inesperado, e ele é esperado, inesperado, esperado, o papel se inverte. Vocês pegaram isso no evangelho ou não pegaram? Pegaram ou não pegaram? É o olhinho de vocês está assim: não me pergunta não, não me pergunta não, não me pergunta não. O texto diz que aquele patrão vai chegar, e o empregado que tiver cingido com a lâmpada acesa, feliz dele. A Bíblia diz: o patrão vai colocar este empregado à mesa e o patrão vai servi-lo. O patrão se torna servo do servo que esperava o patrão. Quando é que a coisa se inverte? Na missa. A missa é uma grande inversão daquilo que a gente entende, que Jesus é o patrão. Ele é o patrão, nós somos os empregados. Mas quando você vai à missa, é Ele quem lava os pés. Eu, vosso mestre e Senhor, vos lavei os pés. Na missa, é o Senhor quem nos serve. Ele se dá alimento a nós na Eucaristia, porque nós somos bons servos, cingidos com as lâmpadas acesas. E na parábola do 42 para frente, ele vai dizer 4 tipos de pessoas. Primeiro, ele vai dizer o empregado que espera o patrão e que administra bem as coisas de Deus. O mundo tem uma frase mais ou menos assim: minha vida. Ninguém tem nada com isso. E algumas chegam a ir além: meu corpo, minhas regras. Para nós cristãos católicos, a Bíblia diz: a vossa vida não vos pertence. Vós fostes comprados por um alto preço. O corpo do marido não te pertence, pertence à esposa. O corpo da esposa pertence ao seu marido. Este mistério eu interpreto em relação a Cristo e à igreja. Eu não me pertenço, eu pertenço a Deus. Eu me consagrei a Ele no sacerdócio. Você não se pertence, você pertence a Deus. Você que é casado, recebeu um matrimônio, o vosso relacionamento pertence a Deus. Ah, padre, eu crio os meus filhos para o mundo. Eu falo com a pessoa: bate com o pé na boca se a mão não chega. Cria os seus filhos para Deus. Aí você cria os filhos para o mundo. Aí depois que o filho cai no mundo, você vem rezando para trazê-los para Deus. Eu não entendo esse pessoal. Cria os filhos totalmente sem horizonte religioso. Quando eles estão na adolescência e juventude e se perdem, a família dando a rezar: não, você não criou para o mundo, está no mundo. Feliz aquele que cuida da sua vida, do seu corpo como dom. Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. As pessoas estão vivendo muito para agradar os outros. Nós devemos viver para agradar a Deus. Primeiro tipo é esse: o patrão vai servi-lo, vai lhe confiar todos os seus bens. Segundo tipo, um empregado que diz assim: mas o patrão está demorando.
Quantos anos tem que Jesus subiu aos céus? Tem 2000 anos. Acho que nem vem mais, demorando demais. Olha onde que está a ascensão. Essa igreja agredida nisso até hoje. Olha, tem gente da igreja, viu? Que hoje em dia, meus irmãos, aí eu não vou falar aqui porque eu não vou ser processado, mas eu vou ter que fazer retratação. Mas na igreja nós temos teólogos para tudo que é matéria e tudo que é opinião. Tem teólogo que ganhou título de mestre e doutor com heresia. Então isso aí também, hoje em dia, você tem que saber quem é que fala, quem é que escreve, quem que você vai ler, quem que você vai colocar credibilidade. Porque falar todo mundo fala, escrever todo mundo escreve, dando pitaco todo mundo dá, né? Mal o Papa Leão assumiu e já começou a dar um outro direcionamento. Eu estou decepcionado com esse Papa. Está decepcionado, não falou o que você quer ouvir, né, meu filho? Não está fazendo o que você quer que faça, aí você decepciona. Esse Papa não me representa. Um dia a mulher me falou: este Papa não me representa. Eu falei: mas você é São Pedro? Por quê? Eu falei: não, meu filho, o Papa é representante de São Pedro. Se ele não representa, no mínimo você tem que ser São Pedro. Credo, padre, você não quer ouvir a verdade, né? Tá bom, então fica nessa representação sua aí. Há pessoas que não acreditam, até na fé católica, na parousia do Senhor. Leia catecismo, leia a Sagrada Escritura. Jesus voltará em esplendor e glória. Nem Jesus sabe quando será a volta dele. Que eles perguntaram: quando que será isso? Jesus respondeu: só o meu Pai sabe. Então Nostradamus, Mãe de Ná, tio, parente santo, nada disso sabe. Só Deus sabe. E quando Jesus subir aos céus, os discípulos, aí apareceram anjos: homens da Galileia, por que ficais olhando para o alto? Este Cristo que o viste subir, voltará em esplendor e glória. Nós estamos debaixo desta promessa: o Senhor voltará em esplendor. Lembra os pais voltando lá do congresso? Vai ser alegria ou desespero? Depende da vida que a gente leva. Vai ser santificação ou condenação? Depende da vida que a gente leva. Vai ser alegria ou tristeza? Depende da vida que a gente leva. Se ele falar: meu patrão está demorando, aí começa a espancar o criado, espancar a criada, comer, beber, embriagar-se. E aqui para nós, o povo que come e o povo que bebe, viu? Comer, beber, embriagar-se. O senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. O ladrão, eu não sei se pode falar ladrão. Vou ser processado, não? Eu vou ser mais politicamente correto, porque eu não sou politicamente correto, mas serei agora. Aquele indivíduo que quer usurpar os seus bens, ele liga avisando: alô, pois não, é Padre Shankar, o próprio. Quem está falando é o próprio. Tá bom, próprio, chama o Padre Cristo Shankar. Não, o próprio sou eu. Tá bom. Só para te avisar o seguinte: essa madrugada eu vou ir na sua casa roubar. Você pode falar que hora mais ou menos? Porque eu não gosto de perder meu sono, ficar madrugada eu estou te esperando. Não, 2h15 da madrugada. Tá bom. Isso funciona? É assim que funciona? Não. E Jesus fala: se você soubesse a hora que o ladrão viria, você ficava lá vigiando. Como você não sabe a hora, que hora que nós devemos vigiar? Toda hora. Você saiu de casa para vir à missa. Após que alguém falou, trancou a porta, fechou o portão, parou o carro aqui perto do santuário, trancou a porta, ligou o alarme. É assim ou não é? Porque nós estamos esperando o
O segundo aqui não. Ele não acredita que Cristo voltará. Cristo está demorando, então eu vou curtir a minha vida, eu vou aproveitar. Jesus fala: quando o patrão chegar, vai te partir ao meio, meu filho, ao meio. É o segundo tipo. Nós temos, aí eu vou explicar depois. Nós temos o terceiro tipo, aquele que conhecia a vontade de Deus. Esse é o terceiro tipo, mas não preparou nada e não agiu com a sua vontade. Quando o patrão vier, ele será chicoteado muitas vezes. O quarto tipo, aquele que não conhecia a vontade do Senhor, mas fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. Não sou eu quem interpreto este texto, mas é Santo Agostinho. Ele vai dizer que aqui estão os novíssimos: céu, inferno e purgatório. Quais são os novíssimos? Céu, inferno e purgatório. Primeiro empregado, o que o patrão encontrar vigiando, preparado, é o céu. O que não preparou e que viveu a vida para pecar, este é o inferno. E aquele que conhecia a vontade, ou que talvez não conhecia, mas precisa receber algum castigo, o inferno parte no meio, os outros é só uma chicotada, e simbolizam o purgatório. O bom empregado, céu. O que nada preparou e viveu longe de Deus, inferno. E aquele que merece alguma correção antes de ir para a mesa do patrão, purgatório. Meus irmãos, finalizo lembrando de Carlo Acutis, beato Carlo Acutis. Daqui a pouco santo. O que Carlo Acutis falava para ele toda manhã? Olha, bonito, não é para os outros não, é para ele. No io, ma Dio. Não eu, mas Deus. A imagem de Carlo Acutis tem no pezinho dele, no io, ma Dio. Uma blusa bonita que eu vi lá em Curitiba, nas costas, no io, ma Dio. Não eu, mas Deus. E ele dizia para os pais dele: eu não quero passar no purgatório, eu quero ir para o céu. Não é medíocre, né? De vez em quando a pessoa me fala: ô padre, o senhor sabe comer, né? Eu não sei não, comer. Como é que é? Ah, porque entrar no céu direto não é mole não, eu vou ter que dar um no purgatório. Mas a pessoa está vivendo uma vida medíocre, né? Ela está querendo um entendeu? Abre o olho que sua batata está assando, viu, meu filho? Você que quer ir para o céu, pode ser que você dê uma passada no purgatório. Mas você que está vivendo uma vida para dar uma passada no purgatório, vai que você escorrega da bandeja e cai no fogo, hein? Vai que a sua chapa esquenta e você nem na chapa fica. Qual que é o nosso intuito? É o céu. Qual que é o meu intuito? É morrer, meu filho, e ver a glória de Deus. Se eu vou conseguir, é outros 500. Mas o meu intuito é esse. O meu intuito é olhar para a bicicleta em cima do guarda-roupa e pensar: agora que o meu pai já comprou, eu tenho que ser um filho ainda melhor. Em gratidão, não é interesse pela bicicleta, é gratidão pelo trabalho do meu pai, gratidão pelo cuidado da minha mãe. A nossa vida de santidade, ela não é uma vida interesseira, ela é uma vida também na graça. Agradecer por aquilo que Deus nos concede, por aquilo que Deus nos dá. Espero que você que ouviu esta pregação, raramente eu falo isso, mas esta pregação vale a pena você voltar e ouvir de novo. Vale a pena ouvir de novo, tá bom? Partilhe com a sua família, com seus amigos. Escute esta pregação no seu grupo de casais, na pastoral que você serve. Quanta coisa boa nós aprendemos, principalmente aqueles que trabalham na igreja, nas equipes, nas pastorais. Não vale apenas o trabalho, porque tem empregado que é bom, tem empregado que é ruim, tem empregado que será partido ao meio. Precisamos ser um bom operário, rins cingidos,
lâmpadas nas mãos, uma vida de santidade, aguardando o Cristo que vem. Sejamos assim e oremos para aqueles que dormem, para que acordem para a fé, porque há a vitória que vence este mundo, a nossa fé. Ao Senhor Jesus, que chegará numa hora inesperada, sem aviso, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.